Nós vamos conectar agora com uma figura nacional do cenário político brasileiro. Nós vamos conversar com um candidato à presidência da República. Ciro Ferreira Gomes nasceu em Pindamonhangaba, São Paulo, em 6 de novembro de 57. Aos 4 anos se mudou para Sobral, no Ceará. Político, advogado, professor universitário, vice-presidente nacional do PDT. Ocupou altos cargos políticos no país, foi deputado estadual por 2 legislaturas no Ceará, foi prefeito de Fortaleza, foi governador do Ceará, ministro da Fazenda do governo Itamar Franco e ministro da Integração Nacional no primeiro governo Lula. Seu último mandato político foi de deputado federal entre 2007 e 2011, quando foi eleito com a maior votação proporcional do país. Foi candidato à presidência da República na eleição presidencial de 2018 e ficou em 3º lugar. É casado com Gisele Bezerra, tem 4 filhos, Lívia, Ciro, Yuri e Gael. Alô, Ciro Gomes, bom dia. Bom dia, Clóvis. Um forte abraço a você, o gaúcho mais carioca do Brasil, né? E o homem que as pessoas se ligam para se motivarem nesse país de tanta dificuldade. Muito obrigado pela oportunidade, Clóvis, que me dá de cumprimentar a boa gente brasileira que está na Rádio Tupi. Ciro Gomes, a ideia da Tupi como a maior rádio do país no momento, com essa audiência incrível, 500 mil de pessoas ouvindo a gente agora, é fazer as figuras nacionais passar por aqui, independente de que parte do ouvinte gosta do Bolsonaro. Não, o outro gosta do Lula. Não, eu não gosto do Lula nem do Bolsonaro. Quer dizer, a ideia é ouvir as pessoas que têm o que dizer para a gente olhar para frente no Brasil. Como é que o nosso entrevistado, Ciro Gomes, analisa o cenário de polarização, de radicalização que a gente vive nesse momento entre Bolsonaro e Lula, hein, Ciro Gomes? Isso é uma bola de chumbo agarrando o Brasil no passado e na maior crise econômica da nossa história. Deixa eu explicar por quê, com números, para que a gente possa, de fato, aproveitar essa oportunidade e fazer uma discussão generosa, fraterna, respeitosa com todos os brasileiros que estão nos ouvindo aí na Rádio Tupi, graças à sua pluralidade, a capacidade que você tem, né, de abrir o seu microfone respeitado para todas as correntes de opinião. O Brasil tem hoje, completou a pior década em 120 anos em matéria de desenvolvimento econômico. Faz 10 anos que o Brasil não cresce. Se a gente olhar 10 anos, significa o seguinte: são 6 anos do lulopetismo, comandando a economia brasileira, 2 anos de Michel Temer, que o Lula botou na linha de sucessão, isso não dá para disfarçar, e 2 anos de Bolsonaro. O efeito disso é que mais de 10%, ou seja, de cada 100 brasileiros que nasceram, né, que estão vivendo, respirando no Brasil hoje, 10 de cada 100 nasceram, estão vivendo num país que não cresce. Se o país não cresce, o bocado que já era pouco fica quase selvagem para ser dividido. E aí vamos às consequências disso. 130 milhões de brasileiros estão com alimentação precária. A fome bate na porta de mais da metade do povo brasileiro. 49 milhões de brasileiros estão obrigados a viver de bico, ganhando a miséria, sem nenhuma proteção da lei, nem 10% de salário, nem férias, nem no acidente de trabalho, nada para cobrir e sem perspectiva de proteção quando chegar a velhice. No Brasil hoje, meu caro Clóvis, são 14 milhões e 800 mil pessoas abertamente desempregadas. É o maior número da história. Se a gente olhar pelo lado empresarial, nós também vamos ver essa tragédia. São mais de 300 mil pontos de comércio que fecharam antes da pandemia. As estatísticas com a pandemia vão piorar muito no Brasil, muito mesmo. Fábricas no Brasil é o que mais se destrói, é o país que mais destrói indústrias na história do capitalismo mundial. Enfim, eu iria cansar os seus ouvintes para sustentar com números aquilo que eu estou dizendo. O Brasil tem uma crise estrutural e quem produziu isso não foi Chico, Manel ou Maria, porque o modelo econômico que tem sido imposto ao povo brasileiro é o mesmo desde o Fernando Henrique. Assim, de novo, sem qualquer tipo de polêmica. Vamos lá, qual é a política econômica brasileira do Fernando Henrique? Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Qual é a do Lula? Câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário. Qual é a do Michel Temer, que dizem eles fez um golpe? Meta de inflação, superávit primário, câmbio flutuante. Qual é a do Bolsonaro? Meta de inflação, câmbio flutuante, superávit primário. Qual é a da Dilma? Câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário. Ou seja, ou a gente coloca em discussão o modelo econômico, ou nós vamos ficar levando essa tragédia social, econômica, política, moral,
que o Brasil está vivendo para o limite da revolta e do desânimo. Okay. E essas duas coisas não vão construir o caminho do Brasil. Nós precisamos pôr em debate não um presente desastrado, traidor, porque o Bolsonaro traiu a esmagadora maioria das pessoas que acreditaram nele. Prometeu um governo limpo e se vendeu para o Centrão, prometeu um governo progressista e o dólar se desvalorizou, a inflação é a maior da história. Nós temos aí a notícia de corrupção se generalizando, inclusive na compra de cloroquina, e a volta ao passado, que o Lula representa, também não tem resposta. O Lula perdeu qualquer perspectiva de energia de construir um futuro que nós precisamos. Bem, olha só, eu tenho aqui na bancada 2 jornalistas que vão fazer perguntas também para o vice-presidente nacional do PDT e pré-candidato à presidência, Ciro Gomes, ao vivo na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Maurício Menezes. Ô Ciro, o seguinte, o líder do seu partido, o Leonel Brizola, ele falava sempre que tem que escolher uma opção, né? Ele falou que ele votaria no sapo barbudo. Eu vou engolir o sapo barbudo, se referindo ao Lula, porque ele achava melhor votar no Lula do que deixar o Fernando Collor ganhar. Existe alguma possibilidade de você engolir o sapo barbudo? Olha, Maurício, um abraço para você. Eu vou para o segundo turno, não só porque eu desejo muito isso, mas porque eu tenho a obrigação moral de dar ao povo brasileiro esse caminho em que a gente não seja obrigado a escolher entre o coisa ruim e o coisa pior, só porque o coisa pior é muito pior do que o coisa ruim. Percebe? Eu ajudei, o que o Brizola está dizendo é correto, a gente tem, se chegar no segundo turno, que escolher o menos ruim. Mas isso foi o que eu fiz ao longo dos últimos 30 anos, junto do povo brasileiro. Agora o Brasil não aguenta mais, eu volto a repetir, é a pior crise econômica da nossa história. Quem está pagando muito caro é quem não merecia estar passando pelo que está passando, que é o nosso povo trabalhador, que é a classe média brasileira, que pegou 30% de aumento no plano de saúde. Percebe? O Brasil está desmininguindo, o Brasil virou um marginal internacional e a gente não pode deixar por menos. E a nossa organização tem essa sabedoria. Para que a gente vai precipitar um voto útil tendo 2 turnos? O que eu peço à população é que a gente obrigue todos os candidatos a identificar os problemas, a refletir sobre as causas que nos trouxeram essa tragédia. E aí, meu irmão, não vai ter jeito, as pessoas vão entender, vão lembrar claramente que o Bolsonaro não caiu de paraquedas. O Bolsonaro aconteceu na vida do povo brasileiro como uma revolta compreensível, eu entendo com muita humildade, aquele encontro macabro da crise econômica mais trágica que o Brasil produziu com o lulopetismo e ainda mais a notícia da corrupção levada ao centro do modelo político econômico brasileiro. Nós estamos falando para o povo do Rio de Janeiro, para o povo carioca, para o povo fluminense. Repare bem, o Sérgio Cabral tem quase 300 anos de cadeia. O Lula foi que produziu esse fenômeno no Rio de Janeiro. Percebe? O Eduardo Cunha, o Lula que deu furnas para ele. Então agora nós vamos deixar por menos, esquecer tudo só porque o Bolsonaro está traindo a sociedade brasileira? Não. Vamos mandar os dois brigar lá fora. Vamos tentar restaurar um ambiente de amor, de compreensão, de concórdia, de diálogo respeitoso entre as pessoas que pensam diferente. É por isso que eu vou lutar. Bem, nós estamos conversando com o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, vice-presidente nacional do PDT. Outro jornalista que está aqui na bancada ao meu lado, Ciro, é o jornalista Felipe Melo, que faz a próxima pergunta. Ciro Gomes, você já foi ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, já foi governador, entende também de finanças. Se você fosse presidente do Brasil neste momento de pandemia, que medidas concretas você teria tomado para ajudar o povo brasileiro? E o que você acha desse auxílio emergencial hoje, que no máximo chega a R$375 neste ano? Olha, Felipe, eu agradeço a você a pergunta, porque é isso que nós precisamos tratar. Quando aconteceu a pandemia, as notícias eram as mais chocantes e assustadoras possíveis. E eu que sou um opositor agressivo, enfim, eu cumpro a responsabilidade daqueles quase 14 milhões de eleitores que me deram essa posição de cobrar, de vigiar, porque quando a gente perde uma eleição, a gente não tem a honra de governar, mas a gente recebeu uma representação que é cobrar de quem foi eleito, né? Cobrar, denunciar os erros, etc, que é o papel que o povo brasileiro me deu. E eu procuro exercitar isso. Mas eu pensei, caramba, vem aí um morticínio, vem aí uma ameaça de vida e morte para muitos milhões de pessoas e eu preciso botar aqui as armas de lado e colaborar. Eu estou lembrando isso porque foi em março do ano passado. Eu mandei uma carta para o Bolsonaro.
E essa carta eu dizia, olha, presidente, eu sou oposição ao senhor e vou fazer, mas durante essa pandemia eu vou suspender a guerra, a luta política, que é a minha responsabilidade, para que a gente possa todo mundo pegar junto e proteger nosso povo. Aí eu estou dizendo lá que a gente tinha que fazer teste em massa, e o Brasil não fez a testagem em massa, que o Brasil tinha que promover o isolamento social radical, porque quanto mais radical ele fosse, mais breve ele seria, e eu não estava inventando isso, tinha muitos cientistas me ajudando, e a experiência internacional. A gente tem que mostrar para o povo que não existe remédio para vírus, que é que nem o sarampo. A gente já sabe que não existe remédio para sarampo, o que existe é vacina para sarampo. É que nem, enfim, a varíola, não existe remédio para varíola. E o Bolsonaro fez o oposto. E se o isolamento social era a única saída, ainda não tinha vacina na época, nós tínhamos que pagar para a população, né, ter capacidade de fazer esse isolamento social radical. E eu dizia, eu não quero ser aquele opositor que diz como é que as coisas deviam ser, sem compromisso. E aí eu escrevi, Maurício, uma lista, como eu tenho essa experiência de governador, de ministro da Fazenda, eu conheço muitas as leis brasileiras, a Constituição, eu fiz lá um conjunto de sugestões de onde saiu o dinheiro para a gente pagar os R$600 até que 75% da população estivesse vacinada. Porque 75% da população vacinada, a doença perde a força de transmissão e vira excepcional. E aí a gente tem a rede de saúde capaz de enfrentar essa exceção, essa minoria que restará enquanto a gente não atingir os 100%. E aí são coisas práticas. Uma delas eu fiz, através do deputado federal Mauro Benevides Filho, vocês podem pesquisar aí na internet. Nós fizemos um projeto de lei identificando 170 bilhões de reais, né, naqueles fundos que foram contingenciados, que é um dinheiro que não pode ser gasto em outra coisa. Mas como o Congresso decretou a emergência, nós fizemos e demos ao Guedes 170 bilhões de reais para ele pagar o socorro emergencial. Aí o que essa gente faz? Pegaram os 170 bilhões de reais e entregaram para a especulação financeira. E aí fraudaram o número e o Brasil cai para R$150, que é o quarto do preço de uma cesta básica, e fica pedindo para o povo ficar em casa. Isso é uma crueldade absolutamente intolerável. Ou seja, todas as sugestões que eu fiz, inclusive de onde viu o dinheiro, o Bolsonaro fez o oposto. Okay. E aí não dá pra gente não chamar o Bolsonaro de um grande traidor, que é o que ele é. O Ciro Gomes, gente, ele é presidente ele é candidato à presidência da República e é vice-presidente nacional do PDT. E eu vou pedir um favor para a assessoria dele esperar um minuto, porque eu vou botar fogo no parquinho. Eu vou colocar o Lula e o Bolsonaro e eles vão falar. E aí eu quero ver se você vai concordar com qual deles. Aceita o desafio, Ciro? Aceito. Então fica na linha. Show do Clóvis Monteiro. Estamos entrevistando ao vivo o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, vice-presidente nacional do PDT. Para quem está ligando o rádio agora, ele tem uma longa prestação de serviço aí na área pública, né? Ele ocupou altos cargos políticos do país, foi deputado estadual 2 legislaturas do Ceará, foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, ministro da Integração Nacional no primeiro governo Lula e foi deputado federal entre 2007 e 2011. Bom, ele está na linha, tá tudo ok? Tá na linha? Tá me ouvindo bem? Então, o Ciro, presta atenção, vou colocar no ar o Lula e o Bolsonaro e vou perguntar para você depois com qual dos dois você concorda, se você concorda. Atenção, vamos botar fogo no parquinho aqui. Atenção, o Tiago Castro, coloca primeiro aí o ex-presidente Lula. Eu considero o Bolsonaro um comportamento de um verdadeiro miliciano. Aliás, o discurso deles é para os milicianos. A relação da família dele, por tudo que a gente vê na imprensa, é muito como miliciano. As lives dele e os tweets dele é quase tudo se dirigindo a uma parcela muito pequena daquele povo que chama ele de mito. Bom, e agora o Bolsonaro falou com a gente e eu perguntei para ele, o senhor quer responder ao Lula que chamou o senhor de miliciano? O Bolsonaro falou na Tupi. Nunca ninguém me viu aí, eu envolvido com essas pessoas, tá? Agora o Lula é uma pessoa que não tem moral para falar nada. Não dá para discutir com esse cara. Esse cara é um bandido, desqualificado, não dá para discutir com ele. Bom, agora com a palavra, Ciro Gomes, concorda com Lula? Concorda com Bolsonaro? Não concorda com nenhum deles? Hein, Ciro?
Veja, Clóvis, isso é bem a demonstração do que eu estou pedindo a Deus para iluminar a minha palavra e iluminar a consciência do povo brasileiro. O desemprego maior da história, o salário mínimo tem o pior poder de compra e a carestia está de volta pesado na mesa do povo brasileiro. A fome já ronda o lar da metade da população brasileira e esses dois cidadãos vão levar o país a isso, a essa confrontação de ódio. Se o Lula diz que o Bolsonaro é da milícia, isso eu não tenho a menor dúvida. Nenhuma dúvida. E o Bolsonaro, por outro lado, vai fazer o povo se lembrar de toda a ladroeira. Porque, repare, não dá para dizer que o Lula teve um julgamento decente, não teve mesmo. E eu nunca deixei de dizer isso. Mas daí a dizer que o Lula foi inocentado também não é verdade. O Palocci, Clóvis, era braço direito do Lula, fundador do PT. Ele assinou um cheque, gente querida do Rio de Janeiro, devolvendo 100 milhões de reais de dinheiro roubado. Isso daí é só um exemplo. Aquele Gedel daquela mala de 51 milhões de reais que a gente viu com dinheiro, o Lula nomeou ministro da Integração Nacional e a Dilma nomeou vice-presidente da Caixa Econômica. Então, veja, se a gente no Brasil não forçar uma mão, é para esse campo que eles vão levar o país. É muito bom que tenha se feito isso nesse momento, porque é Deus que vem nos ajudar a mostrar. O Brasil precisa desarmar esse ódio. Nós precisamos desesperadamente discutir emprego, salário, inflação, sabe, discutir infraestrutura, discutir relações internacionais. Caramba, nos últimos 5 anos, eu fiz uma pesquisa aqui com a minha assessoria, 681 mulheres foram baleadas na região metropolitana do Rio de Janeiro. 258 morreram e delas 15 eram grávidas, como a Catherine Romeu, lá na nossa comunidade de Lins, na Zona Norte. E é isso que nós precisamos discutir. Como é que nós vamos enfrentar o crime sem fazer a bala perdida? Que é mentira, não é bala perdida, é uma bala que tem alvo. É a juventude pobre, negra, parda, são as mulheres, são os trabalhadores inocentes que estão aí acordando 5 horas da manhã para trabalhar. E é isso que nós precisamos discutir. A política de enfrentamento às drogas é essa mesmo que nós inauguramos, copiamos os americanos ainda no governo do Lula. Nós tínhamos 380 mil pessoas presas, estamos com 1 milhão de pessoas presas e tem 250 mil mandados de prisão. E tome bala perdida. Isso não é bala perdida, isso é uma bala intencional. Porque só morre pobre, só morre negro. Cadê a bala perdida no Leblon? Cadê a bala perdida na Vieira Soto? Não tem bala perdida na Vieira Soto. Portanto, eu vou dizer, vale morrer se você me obrigar a escolher quem dos dois tem razão. Eu digo que os dois têm razão nessa fala. E o Brasil com isso? O Brasil com isso vamos brigar lá fora que eu quero trabalhar. Obrigado. Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República, muito obrigado pela entrevista. Só para deixar claro para vocês, muita gente repercutindo aqui, né? Os bolsonaristas xingando, os lulistas xingando, né? Mas tem uma grande, olha que beleza, os nem Bolsonaro, nem Lula. Tem muita gente que é nem, né? Nem Bolsonaro, nem Lula, querendo só um Brasil melhor. Obrigado pela audiência que hoje foi impressionante.